Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça na sua palavra, no seu amor. Como é bom podermos cantar cânticos de louvor e exaltação ao nome do Senhor nosso Deus, aquele que reina sobre todas as coisas, né? Reina sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso pensamento, sobre tudo o que somos e temos vivido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Romanos 3, de 10 a 18. E depois nós iremos ler o versículo 23 e 24, tá? Romanos 3, 10 a 18. Então diz assim a palavra do nosso bom Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Eu quero ler novamente esse versículo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua undem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldade e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz ao que vivem na lei, o diz para que se cale a toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e, o quê? Carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quero destacar que hoje nós damos início a uma segunda série de mensagens, que vão ter duas mensagens, a de hoje e a do dia 8. Por que não do dia 1º? Porque o dia do dia 1º é logo após a reforma, que nós estamos dia 31, né? Dia 31, dia da reforma, então no dia 1º nós iremos falar sobre os 5 pontos da reforma protestante, de manhã e à noite, como uma igreja reformada, sempre se reformando, olhando aqueles 5 pontos que nós temos já visto há algum tempo. Mas hoje nós iremos abordar sobre o perdão divino, na ótica do Senhor nosso Deus. Introduzindo a nossa mensagem dessa noite, todos os homens necessitam de perdão. Todos os homens necessitam de perdão. Todos. Independente da sua idade, independente do seu tempo, independente da época que ele viveu, que ele vive, o que ele irá viver. Todos os homens necessitam de perdão. Todos, independente do tempo. Independente, crendo ou não em Deus, todos os homens são pecadores. Por que necessitam do perdão? Porque eles são pecadores, porque todos os homens pecaram, diz a palavra do Senhor Deus. Crendo em Deus ou não crendo em Deus. Tem uma filosofia que fala assim,
é pecado tudo aquilo que você acha que é pecado. Se você fizer achando que não é pecado, então não é pecado. O que ele está falando é de culpa. Culpa é diferente de pecado, porque você pode pecar e não ter culpa de ter pecado, por causa da consciência do certo e do errado. Mas uma questão da lei, por exemplo, se você está andando numa rodovia, que é a 80 km por hora, tá certo? 80 km por hora. Mas você começa a andar a 120. E naquele trecho que você estava andando a 120, você não viu que aquela rodovia era de 80 km por hora. Mas você passa num radar a 110 km por hora, numa rodovia de 80. Você pode alegar para o policial que irá lhe multar. Mas, seu guarda, eu não sabia que essa rodovia era de 80 km por hora. Mas o fato de você não saber, não irá deixar, ou não irá te isentar, te munir do peso da lei. Você será multado. Ele fala, tudo bem, mas você será multado. E agora você sabe. Agora você sabe qual que é a velocidade que você deve andar aqui nessa rodovia. O fato de você não saber do que a lei se trata, o que a lei te proíbe, não te isenta pelo peso da lei. Por isso, todos os homens são pecadores diante de Deus, mesmo não conhecendo a lei de Deus, mesmo não conhecendo os mandamentos, mesmo não conhecendo a Deus. Todos são pecadores, todos irão transgredir ou transgride a lei de Deus, independente se esse é um cristão, ou se esse é um ateu convicto, ou um ateu, até alguns falam, eu sou ateu graças a Deus, né? Alguns meio caem na incoerência completa e total dos seus pensamentos. Diz Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer, não há ninguém, não há nenhum justo sequer, não há ninguém, há uma manifestação. O texto também de Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outras versões falam, e necessitam da glória de Deus. Necessita da manifestação da glória de Deus, e a manifestação da glória de Deus é Jesus Cristo. Nascemos todos pecadores, e todos iremos pecar, e todos somos pecadores, e necessitamos da transformação e da renovação que Cristo nos dá. Não existe escola para ensinar os nossos filhos a pecar. No entanto, eles já nascem pecadores. Não existe escola para ensinar nossos filhos a pecar. Por quê? Porque pecar a gente já nasce sabendo. Independente do tempo, da idade, independente das circunstâncias. Não há nada que nós venhamos fazer por nós mesmos e pelas nossas próprias condições que nos livre da maldade do nosso próprio coração. Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem o perdão divino, estamos completamente e eternamente perdidos. Todos nós, sem exceção, somos pecadores e culpados aos olhos de Deus. Em algum momento da nossa vida, nós iremos quebrar a santa lei divina, transgredir os seus preceitos, nós não vamos fazer a santa vontade de Deus, e em algum momento nós iremos cair nisso. Talvez você esteja pensando no que está de errado em minha vida, o que está errado em minha vida. Talvez você não compreenda os seus atos pecaminosos. Talvez você não tenha a total consciência do que você tem feito de errado. Mas eu quero aqui trazer uma reflexão para você. Estima-se que um adulto, uma pessoa adulta, ela tem de 50 a 70 mil pensamentos por dia. De 50 a 70 mil
pensamentos por dia. Aí você fala assim, é por isso que eu chego à noite e estou tão cansado. Né? Pensei tanto, né, em coisas que está na minha mente, coisas que eu estou tendo consciência dos meus pensamentos, mas coisas que estão inconscientes, porque o cérebro não para, ele continua pensando. Mas vamos refletir na seguinte forma. Imagina que esses de 50 mil, vamos colocar o menor pensamento, o menor número de pensamentos, 50 mil. Imagina só, que de 50 mil pensamentos, 1% desses pensamentos, 1%, apenas 1%, transgride alguma lei do Senhor nosso Deus, porque Ele julga pensamentos. O nosso Deus é aquele que julga pensamentos. Nosso Deus é aquele que pune as nossas intenções dolosas do nosso coração. O nosso Deus é quem pune as nossas ações, mas também pune os desejos do nosso coração, e isso quando nós olhamos o Sermão do Monte fica muito claro. E imaginando que 50 mil pensamentos, 1% é pecaminoso. E os bons de matemática, quanto é que dá 1% de 50 mil? Quanto? 1% de 70 mil? De 50 mil? 500 pensamentos. 500 pensamentos por dia pecaminosos. 500 pensamentos? O que é 500 pensamentos? Mas vamos multiplicar esses 500 pensamentos por 365 dias no ano. E os bons de matemática vão encontrar 182.500 pensamentos pecaminosos em um ano. 182.500 pensamentos pecaminosos em um ano. Agora vamos fazer uma outra conta que irá deixar a gente mais assustado ainda. Contando a média de vida de 72 anos, nós teremos um total de 13.140.000 pensamentos pecaminosos. Seremos milionários em pensamentos pecaminosos. Mas tem uma questão. Para nossa condenação, nós não precisamos de 13.140.000 pensamentos pecaminosos. Nós precisamos apenas de um pensamento pecaminoso para a nossa condenação. Apenas um pensamento pecaminoso já serviria para a nossa condenação. Apenas um crime, apenas uma transgressão da lei. Então você pode estar pensando, pastor, o que eu posso fazer então? O que eu vou viver? É verdade, essa deve ser a nossa consciência. É a nossa consciência de que nós todos, sem a ação remidora do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, nós todos estamos perdidos. Nós todos estamos perdidos. Apenas um pensamento já era o suficiente para a nossa condenação. Romanos capítulo 13, versículo 19, eu quero ler a parte B. Todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo seja culpável. Porque nós somos culpáveis diante do Senhor Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Vindo depois disso, o quê? O juízo. Vindo depois disso, o juízo. Nós pecamos, nós erramos, nós defraudamos a lei do Senhor, e depois da morte irá vir o dia do juízo do Senhor sobre as nossas vidas. Morrer apenas uma só vez. Não existe uma segunda morte, não existe uma segunda oportunidade, não vai existir um segundo momento onde nós vamos poder chegar adiante ou voltar em uma circunstância diferente para pagar pelos nossos pecados. Não, pelo contrário, depois da morte irá vir o juízo, a condenação ou o juízo do Senhor, melhor falando, da forma que Deus deseja. Não há uma alma dentre todos os homens que não mereça a ira e a condenação de Deus. Vou repetir essa frase. Não há uma alma dentre todos os homens que não mereça
a ira e a condenação de Deus. Os olhos do Senhor nosso Deus observam a terra e a vê coberta de corrupção e maldade. O autor do livro Perdão, J.C. Hillary, disse a seguinte frase no seu livro: nossa fé quão fraca, nosso amor quão frio, nossas obras quão poucas, nosso zelo quão pequeno, nossa paciência quão curta, nossa autonegação quão ínfima, nosso conhecimento quão obscuro, nossa espiritualidade quão rasa, nossas orações quão formais, nosso desejo por mais graça quão débil. Isso vem mostrar para nós quão nós precisamos do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não há homem justo coberto, justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, e que não peque. Não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago 3, 2. Por isso a reflexão sobre o perdão divino. Por isso a temática dessa noite sobre o perdão divino. Com certeza existem muitos lugares de adoração aonde se pode ver a cruz de Cristo, mas nunca encontrar o Cristo da cruz. Porque é no Cristo da cruz que nós encontramos a remissão dos nossos pecados. Porque é no Cristo da cruz que toda essa maldade, todo esse pecado que nós temos, seja por ações, ou seja por pensamentos, será colocado diante dele. E diante dele recebemos o perdão. Cristo pode estar escondido atrás de ritos cerimoniais, empurrado para trás de tradição, ocultado pela idolatria institucional. Assim como Maria Madalena estava próxima de Jesus, quando estava visitando o túmulo e conversando com ele, não estava vendo o próprio Jesus. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. João 20, 13. Levaram o meu Senhor, estava falando com ele, e ela diz, não sei aonde puseram. Ela estava tentando ver algo que não conseguiria ver, que estava próximo dela. O perdão divino. Muitos estão perto do perdão, mas não receberam perdão. Receba o perdão divino em sua vida, é o nosso primeiro tópico. Receba o perdão divino em sua vida. Quando encontramos com Cristo, Ele nos perdoa. É algo maravilhoso esse encontro. Cristo trabalha em nossas vidas. Não vamos deixar de sermos pecadores quando Cristo nos encontra. E qual que é a diferença então do crente convertido, pecador, daquele que não é convertido, que é pecador também? Qual que é a diferença? A diferença do cristão convertido, que continua sendo pecador, ele é um pecador que recebeu o perdão divino sobre a sua vida. Ele é um pecador que sim, ele continua pecando, mas ele não continua na prática do amor ao pecado. Ele continua agora servindo e quer servir ao Senhor nosso Deus. Por isso o cristão deve sim ter o contato com essa maravilhosa graça de Deus e receber o perdão na sua vida. Nós não vamos deixar de sermos pecadores quando nos encontramos com Cristo. Cristo, Ele nos transformou. Ele recebe o pecador que somos nós. E Ele nos transforma pela sua graça. Quero encorajar você a ir em frente. Temos o perdão oferecido a nós. A maravilhosa graça vem até nós. O tesouro do Evangelho é o perdão. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala que esse perdão é a insondáveis riqueza de Cristo.
A riqueza de Cristo foi o ato que Ele realizou naquela cruz por nós. A riqueza de Cristo foi o seu maravilhoso sacrifício realizado naquela cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Contudo, se você se afastar de Cristo, não será capaz de dizer no dia do julgamento, ou de estar com Cristo no dia do julgamento, que não sabia tudo o que Ele falou para você sobre o perdão. A palavra de Deus está cheia sobre perdão. A palavra de Deus está cheia sobre a remissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor Deus está repleta da sua graça e do seu amor. Por isso, aqueles que têm esse encontro com o Senhor Jesus e permanecem com Ele, esse sim, no dia do julgamento, terá a remissão dos seus pecados por completo. Terá ali, será visto o selo que foi dado quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Mas aqueles que não permanecem em Cristo, esse sim, é a manifestação de que o selo não chegou até ele. Porque esse que recebe o selo tem a remissão dos seus pecados. Marcos capítulo 3, versículo 28, em verdade vos digo que tudo que será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram, será perdoado. Será perdoado. A palavra de Deus deixa claro para a nossa vida que não há perdão que não possa chegar até nós. Aí você pode estar pensando, mas pastor, e aquele pecado que é pecado de morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não está preocupado com perdão, com misericórdia. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não está preocupado com a sua santificação progressiva, pelo contrário, esses estão vivendo a sua morte. Se permanecer dessa forma, irá sim ser condenado. Mas se esse vier a confessar Jesus Cristo, tudo irá mudar na sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 18, fala assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se tornarão brancos como a lã. Branquinho, bonito, algo maravilhoso. Por quê? Porque através do sangue de Jesus Cristo, a remissão dos nossos pecados, a transformação do nosso coração. As nossas faltas podem ser muito grandes, mas se deparam com a infinitude da graça de Deus através de Cristo Jesus. Essa graça, esse trabalhar de Deus é muito maior do que tudo que está à nossa volta. 1 João capítulo 1, versículo 7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Viver o pecado que eu cometi no passado, que já foi confessado, que já foi colocado diante de Deus, que já foi arrependido, viver isso constantemente, na sua mente, é viver a condenação do diabo, porque ele é acusador. Devemos olhar sim pelos pecados que nós cometemos no passado e entender que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo já veio à sua vida para te perdoar, para mudar a tua concepção. E quando o acusador chegar para você e dizer: olha, eu sei quem você é, eu sei o que você já cometeu no passado, você deve olhar para ele e dizer: olha aqui, Senhor Satanás, eu já pedi perdão desse pecado ao Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, Senhor da minha vida, já me perdoou desse meu pecado e me purificou, porque eu me arrependi dele. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, não de alguns pecados, não de algumas coisas, mas ele fala de todo o pecado. Viver o pecado que eu cometi no passado, vivo hoje, é como eu desprezar o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Eu já vi pessoas a dizer: pastor, eu não me perdoo por ter feito tal coisa.
por ter pecado, porque ter errado com meu irmão, ter errado com a minha irmã, eu não me perdoo. Você está querendo ter uma santidade maior do que a de Deus. Você está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por você. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Cristo da cruz. Porque antes da cruz vem Cristo. E peça perdão dos seus pecados. Confesse livremente a Ele e receba o perdão. Jesus oferece o pleno e completo perdão. Deus não vê como o homem vê, mas Deus perdoa os nossos pecados através da nossa união com Cristo. Deus nos vê como unidos a Cristo e em Cristo, e fica a santificação. O Filho nos vê vestido da sua própria justiça e diz: tu és formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Cantares capítulo 4, versículo 7. É a visão do noivo olhando para a noiva, que é a igreja. Em ti não há defeito. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Não quer dizer que a noiva não tem defeito. Não quer dizer que a noiva não erra. Mas aquele apaixonado, Jesus apaixonado, vem até nós e diz: olha, minha noiva, eu perdoei os seus pecados. Eu estou perdoando os seus pecados constantemente. E constantemente derramo o meu perdão na sua vida. Isso é sermos noiva do Senhor Jesus Cristo. O perdão divino, em segundo lugar, glorifica a Deus. O perdão divino glorifica a Deus. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O perdão divino glorifica a Deus. O perdão divino glorifica a Deus. Quando nós olhamos as Escrituras, vamos encontrar esse perdão. E quando nós não o sentimos e nós não vemos e nós não vivemos esse perdão, nós deixamos de glorificar a Deus e deixamos que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas e os nossos corações. Isaías 55:1 fala assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. A todos vós que tendes sede, vindes às águas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o grande convite do Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É o processo de vir, de estar, de chegar, de se aproximar. É um grande conforto para nós ouvirmos sobre o perdão, mas quando ouvimos o próprio Jesus nos convidar para vê-lo, estendendo a sua mão para nós, isso não tem preço. Isso não tem preço. É a graça divina em nossas vidas. O Salvador buscando o perdido, antes mesmo do perdido buscar o Salvador. É assim que acontece. É o Salvador vindo até o perdido, e não o perdido indo até o Salvador. Assim acontece, e isso não tem preço. Jesus é bom e disposto a perdoar. Jesus é bom e disposto a perdoar. Ele tem prazer em misericórdia. Ele tem prazer em misericórdia. Miqueias 7:18. Todos os pecadores podem se aproximar do Senhor Jesus através da graça do nosso Deus, e esses vão glorificar a Deus e dar glórias ao nome do Senhor Deus, pois o perdão habita no coração daqueles que estão na presença dele. Quando nós olhamos para Zaqueu, o publicano, por exemplo, encontramos isso. Madalena, a prostituta, Saulo, o perseguidor, Pedro, o negador do Senhor. Todos esses puderam glorificar a Deus.
todos esses puderam escrever uma nova história na sua vida. Por quê? Porque glorificaram a Deus e receberam o perdão divino na sua vida. Pois todos receberam o perdão de Cristo. O Evangelho é como um caminho gasto pelos pés de muitos peregrinos que caminham unidos em direção a Cristo. O Evangelho é um caminho esses, como os peregrinos que somos nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, que caminha unida em direção a Cristo e glorificando o nome de Cristo. Em terceiro lugar, o perdão divino e aqueles que são perdoados vivem abundantemente o perdão. Esses vivem abundantemente o perdão como deixando o pecado de lado. Cristo nos justifica, nós somos justificados, Ele nos perdoa de todas as coisas. Atos 13, versículo 39, fala assim: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O dia que Zaqueu recebeu Jesus Cristo em sua casa, houve uma mudança na sua vida. E o texto fala assim: esse é o dia em que a salvação veio a esta casa. Lucas 19, versículo 9. Esse é o dia que veio salvação na sua casa. Por quê? Porque houve uma mudança de atitude. Quem recebe o perdão não vive em constante pecado, ou não vive pecando constantemente, mas esse abandona o seu pecado para viver a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo permanentemente. Zaqueu, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e essa frase que o Senhor Jesus Cristo lança sobre nós hoje, foi dada após Zaqueu dizer: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, se eu tenho roubado, eu vou devolver. Olha, se houve uma mudança nos seus pensamentos, tudo que eu tenho eu vou dividir aos pobres, porque houve a mudança. A atitude dele agora é outra, e conforme a atitude dele, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque houve uma mudança de atitude. Davi expressou o perdão divino: tenho pecado contra o Senhor. Sim, foi depois de Natan ter acusado ele. Mas ele confessou: tenho pecado contra o Senhor. O Senhor perdoou todo teu pecado. O perdão veio e libertou da escravidão. Para quê? Para que esses pudessem mudar de atitude. O perdão de Deus vem na sua vida para te libertar da escravidão do pecado. Para quê? Para que você seja liberto do pecado que te escraviza. Mais uma vez, liberto do pecado que você estava sendo escravizado. Você não pode voltar para ele. Você não pode voltar para cometer esses mesmos pecados. Esses devem ser abandonados, deixados de lado. Aquele que crê não é condenado. Aquele que crê não é condenado. É interessante que ele fala assim: aquele que crê não é condenado. Não é aquele que não crê, mas aquele que crê não é condenado. Por quê? Porque a salvação vem de Deus para nos libertar da condenação eterna. Cremos que a salvação de Jesus Cristo nos dá, sem dúvida nenhuma, a salvação eterna, fruto de um perdão selado de uma só vez e por todas. Quem recebe esse perdão agora odeia o pecado. Quem recebe esse perdão agora odeia o pecado. Foi a serpente que fez os nossos pais pecarem, mas a picada dessa serpente contaminou todos nós. Agora nós não podemos mais amar a serpente, muito menos dar a mão para sermos picados novamente por ela.
Quando nós adulamos o pecado, estamos dando a mão para a serpente nos picar novamente, e manchar, e contaminar a nossa vida e o nosso coração novamente. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo lamentava as suas transgressões do passado. Veja lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois, olha só o que diz o texto, pois o quê? Persegui a igreja de Deus, pois persegui a igreja de Deus. É o apóstolo Paulo falando, não apenas dizendo, olha, a vontade que eu quero, não, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Mas agora ele está dizendo, olha só, aquilo que eu fiz no passado manchou, sim, e por isso ele acha, ele vê que ele é o menor de todos os apóstolos, e ainda diz, não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele está falando que ele viveu no passado, mas ele deixou de perseguir a igreja de Deus quando ele deixou de ser Saulo, e agora teve um encontro com Cristo. Para esse encontro marcou a sua vida. Para quê? Para ele agora ser o Paulo. Aquele que perseguia se tornou perseguido. Aquele que matava a igreja, aquele que ia contra a igreja, cometendo pecado ao fazer isso, agora esse é o perseguido pelo pecado dos outros. Aquele que pecava, não peque mais. Viva a graça do Senhor Deus. Sim, vamos continuar sendo pecadores, mas a graça de Deus deve se manifestar em nossa vida, para que nós venhamos amadurecer na fé, no amor e no perdão do Senhor Jesus Cristo. A santificação da minha vida deve me fortalecer cada dia mais, para que essa maturidade, a maturação, a vivermos agora não como crianças que vivem cometendo pecados, adolescentes como vivem cometendo pecados, mas ser maduro na fé a ponto de dizer, estou pronto para viver a graça e o amor de Deus. A mudança na nossa vida nos libertou. Efésios capítulo 4, versículo 28, fala assim, aquele que furtava, o quê? Não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Houve uma mudança de atitude, de pensamentos. Sim, o cristão, o salvo, o transformado, aquele remido pelo sangue do Cordeiro, deve ter uma atitude diferente, deve buscar a santificação, mas deve entender que esses recebem o perdão, a graça, o amor de Deus na sua vida. Convido você nessa hora a pensar sobre essas palavras. Nossa bandeira a subir, nós vamos cantar uma música. Convido você a entender e a ver que o perdão de Deus vem na sua vida. Que você não precisa viver como escravo do pecado. Não é o pecado que deve dominar a tua vida e o teu coração. Mas você foi liberto através do sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. Liberto para vencer e não ser mais garrado pelas garras do diabo, e te prender e te prisionar como um escravo de Satanás. Você foi liberto através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Receba esse perdão, receba essa graça, mas mude de atitude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viva esse cuidado divino para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a ficar de pé e cantar esse cântico como a sua oração nesse momento, adorando a esse Deus que vive e reina sobre todas as coisas.
ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, ouvirás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Meus amados, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que venha derramar seu perdão e graça. Mas eu quero desafiar você que está batalhando com algum pecado, seja pecado da área sexual, pecado financeiro, pecado de relacionamento com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o marido, aqueles pecados quando você está sozinho, que ninguém mais vê, você e Deus. A gente pode jogar aberto, gente. Você pode confessar isso diante de Deus, porque Ele está te vendo em todas as horas que você está. Temos muitas pessoas viciadas em pornografia virtual, muitas pessoas viciadas em pecado de mentira, de idolatria, muitas pessoas cativas pelo vício, cativas pelo vício. Quero convidar você a nessa hora dizer: Pai, quero crer na Tua palavra, quero receber esse perdão de Deus, não quero mais ser escravo disso, quero receber a Tua graça. Mas quero também dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que já confessou livremente, você que já pediu perdão do seu pecado e Satanás está te acusando periodicamente do seu erro, quero dizer para você que você tem o perdão de Deus na sua vida, o perdão divino em sua vida. Receba o perdão, não se culpe, mas receba o perdão vindo do Senhor. Se você ainda não confessou, sim, confesse. Se você ainda não pediu perdão a Deus e as pessoas a qual você ofendeu, peça perdão. Mas há uma vez a fazer, esses pecados lançados no mais profundo abismo. E lá está uma plaquinha assim: é proibido pescar nesse lugar. Coloque diante do Senhor sua vida, o seu coração, a sua alma. Receba o perdão de Deus, mas receba a libertação desses pecados, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus, e lute de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, Pai, o pecado nos assola, o veneno derramado, o aspergido, colocado na humanidade, pulsa em nossas veias constantemente, Pai. Hora ou outra, o pecado vem tentando dominar nossas mentes, os nossos pensamentos, nossas atitudes. Quero interceder, ó Pai, por pessoas que estão batalhando no seu coração por pecados sexuais, pecados, batalha no coração de cada irmão, cada irmã, do homossexualismo, da prostituição, da lascívia. Ó Deus, olha para esses irmãos e irmãs, olha, Pai, para essas pessoas que estão na internet, que estão assistindo, que o Senhor esteja alcançando para o coração dessas pessoas, e que a Tua libertação venha no coração delas. Também quero, ó Pai, interceder para aqueles que estão tendo batalhas por vício, ó Pai. Ó Deus, como é difícil vencer o vício, Pai. Pessoas que têm batalhado constantemente a não serem dominadas no seu coração, mente e pensamentos. Liberta, ó Pai, esses, ó Pai, da dependência química. Ó Deus, ajuda cada irmão, cada irmã, ó Pai, a vencer essas batalhas dos seus corações e a receber o melhor do Senhor, ó Pai, nas suas vidas, para aquilo que elas possam parar de serem envergonhadas por Satanás, a cada derrota, a cada queda. Ó Deus, Pai querido, também livra-nos, ó Pai, do pecado da idolatria, livra-nos, ó Pai, dos nossos pecados, que nós nem conhecemos direito. Livra-nos, ó Pai,
Perdoa-nos, ó Deus, que a tua graça venha nos nossos corações, a nossa vida, nos transformar, nos remir, nos purificar diante da tua graça. Perdoe-nos, ó Pai. Ó Deus, mas também quero interceder para aquelas pessoas que cometeram algo, que pediram perdão e já foram perdoados pelas pessoas. Que essas possam sentir o perdão na sua vida e em seu coração. Que elas venham se libertar do peso, da culpa, do pecado. E que tua graça venha superabundar nas suas vidas. Sim, faz chover, ó Pai, perdão e graça nas nossas vidas, em nossos corações, e que possamos sentir, ver, presenciar e viver essa maravilhosa graça a cada dia, a cada tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, que veio através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a impureza, a injustiça. A presença maravilhosa do doce Santo Espírito a nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E seja com todos vós, e com todos vós permaneçam, hoje para todos sempre. Amém.